Olá pessoal, então dando sequência, eu havia falado que nós íamos ver algumas seitas em relação ao pensamento, algumas heresias em relação ao pensamento, à doutrina da Trindade. E o que é essa tentativa dessas heresias que nós vamos ver aqui, ou esses ensinamentos que nós vamos ver aqui, é a tentativa de tentar entender essa relação trinitariana. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que essas pessoas que trabalharam essa questão não agiram de má fé, no sentido de prejudicar a doutrina, mas elas estavam agindo de boa fé, no sentido de proteger a unicidade de Deus, porque o que estava em jogo aqui na verdade era essa questão da unicidade. Se eu falo de três pessoas distintas, eu vou estar falando de três deuses. Então, quando eles partiram para defender a unicidade de Deus, na verdade o que eles tinham em mente era proteger ou defender a unicidade de Deus para que não se criasse uma ideia pagã de um triteísmo. Então esse é um ponto que a gente tem que entender. Não podemos dizer de todo que eles tiveram má intenção. A intenção deles foi boa no sentido de preservar a unicidade de Deus. O problema é que eles não conseguiram entender que a unicidade estava preservada, mas que mesmo Deus sendo um só, como é dito, e nós cremos nisso, ele ali nessa essência divina, ele se apresenta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, ele se revela desta forma, e ele só pode ser revelado desta forma, não de outra maneira. Então Deus só pode se revelar ao homem exatamente como ele se revelou, como sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outro ponto, quando se pensa, e nós vimos no vídeo passado a questão da subordinação, não existe subordinação de essência. Não são três essências. Deus Pai, Deus Filho e uma terceira essência, Deus Espírito Santo. Não são três essências. É uma essência só. Não há uma subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há uma subordinação de essência, porque ambos comungam da mesma essência divina. No vídeo passado nós falamos que é uma subordinação de função. Aquilo que Tertuliano falou, a trindade econômica. Dentro dessa trindade econômica existe uma função dividida entre a trindade. E dentro dessa perspectiva a gente consegue ver, dentro dessa ideia de trindade econômica, a gente consegue ver a distinção de pessoas dentro da trindade e a relação entre elas. Tá? Então são alguns pontos que a gente tem que deixar bem claro para a gente entender essa questão. Vamos ver aí algumas formas de pensar essa questão da trindade. A primeira maneira de pensar é o monarquismo dinâmico. Lembre bem desse nome, monarquismo dinâmico. O que é a crença do monarquismo dinâmico? Tertuliano debateu com esses pessoal aqui sobre essa ideia. O monarquismo dinâmico vai dizer o seguinte, que existe só um monarca. Ou seja, quem é esse monarca? Só existe Deus. Fora de Deus não existe mais nada. Não existe o Filho, não existe o Espírito Santo participando da essência divina. Só existe um monarca. Esse um monarca é somente Deus. Como explicar então dentro do pensamento do monarquismo dinâmico, como explicar então o evento Cristo? O que eles vão dizer é o seguinte, olha, Cristo ele teve uma vida tão ilibada, ele alcançou uma perfeição tão grande que ele foi adotado por Deus. E nessa adoção ele cumpriu o seu papel, a sua finalidade. Agora não se sabe quando se deu essa adoção, se foi no ato do batismo ou se foi na ressurreição. Então veja que salvaguardou a divindade de Deus, mas ao mesmo tempo prejudicou a divindade de Cristo, colocando Cristo apenas como um ser humano e dando Cristo uma espécie de elevação pelo tipo de vida que ele teve. Então isso é o monarquismo dinâmico. É a ideia que só existe um monarca, esse monarca é Deus, e que o Cristo, nessa relação, ele foi adotado pelo tipo de vida que tinha, e cumpriu o seu papel, mas ele não faz parte da essência divina. Então essa era a ideia do monarquismo. Tudo isso, como eu digo, para defender
a substância divina, para defender a unidade divina, a unicidade divina, entendendo que não há uma divisão aí dentro dessa relação. Então esse é o monarquismo dinâmico. Temos também o monarquismo modalista. O que é o monarquismo modalista? O monarquismo modalista ele vai dizer o seguinte, que quando eu falo Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu só estou falando de 3 modos como Deus historicamente se manifestou ao mundo. Então, portanto, que Deus ele se revelou, ele se mostrou, um modo dele se mostrar, ele se mostrou como Deus Pai, o segundo modo como ele se mostrou como Deus Filho, e o terceiro modo como ele se mostrou, Deus Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa se manifestando. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, no teatro grego, um ator, ele representava vários personagens. E para representar cada personagem, ele usava máscara. Então vamos supor que ele tivesse 3 atos. E nesses 3 atos ele usava máscara diferente. Por exemplo, no primeiro ato ele usava a máscara de com uma feição de uma pessoa rica. Aí no segundo ato ele usava uma máscara com uma pessoa de semblante feliz. E no terceiro ato ele usava uma terceira máscara com o semblante de uma pessoa triste. Mas percebe que é a mesma pessoa usando máscaras diferentes, ou seja, modos diferentes de representar. Essa é a ideia dentro do monarquismo modalista. É a ideia de que Deus historicamente se apresentou de 3 modos diferentes, mas é o mesmo Deus quem se apresenta. Aí você pergunta, a gente chama isso de doutrina unicista. Quem é que morreu na cruz então? Ora, quem morreu na cruz foi o próprio Deus. Pensando dessa forma modalista, quem morreu na cruz foi o próprio Deus. Historicamente foi o próprio Deus, não foi o Cristo. Se são só 3 modos dele se apresentar, então quando há a crucificação, quem morre ali na cruz é o próprio Cristo, tá bom? E é claro que a Bíblia ela vai mostrar que essa doutrina ela é falha, que há dentro da Trindade há uma subsistência entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em que ele se revela ali, tá? E há uma distinção de pessoas dentro desse relacionamento. Isso está bem claro na Bíblia, aí você pode ler no texto aí. Um próximo vídeo nós vamos analisar alguns textos que vão mostrar essa unicidade dentro da Trindade e ao mesmo tempo essa distinção dentro dessa Trindade. É uma Trindade dentro de uma unidade, tá? Nós vamos ver alguns versículos em outro vídeo aí, tá bom? Então, isso é o que era entendido, né, por essas pessoas para tentar entender a questão do Cristo. O grande propagador dessa ideia modalista foi um bispo chamado Sabélio. Ele é o grande propagador da ideia modalista, de ensinar que na verdade são só 3 modos de Deus se apresentar, mas é o mesmo Deus quem se apresenta ali, tá? Nós já falamos que dentro do monarquismo havia a questão do adocionismo, da adoção, né? Ou seja, Cristo só foi adotado pelo tipo de vida que ele teve, e o sabelianismo, que é essa ideia de Deus se mostrar de 3 modos diferentes. Aí mais para frente vai surgir uma outra crença, que é a crença de Ário, e ele vai beber dessas fontes aqui. Ele vem desde Orígenes, na questão da subordinação de essência, ele passa pelo monarquismo, passa pelo sabelianismo, e aí ele vai chegar a dizer o seguinte, que Cristo ele foi criado. Se Cristo foi criado, logo ele não pode fazer parte da essência divina, tá? Eu vou ler só um trecho aqui de um texto para ficar claro a nossa compreensão aqui. O arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano 318. Então o que vai acontecer? No ano 318, Ário formula essa doutrina. Só que na região de Alexandria tinha um bispo chamado Alexandre, que ele combateu tenazmente a ideia de Ário, de dizer que Cristo foi a primeira coisa criada de Deus. Ou seja,
Cristo não faz parte da essência divina porque ele foi criado. Se ele foi criado, logo ele não pode ser o que ele está dizendo que ele é. Ele não pode ser divino, como ele está dizendo, porque nada que é criado pode ser divino. Só é divino aquilo que é incriado, aquilo que não foi criado. No caso de Cristo, para Ário, ele foi criado. E o bispo de Alexandria, da cidade de Alexandria, que é o bispo Alexandre, ele combateu essa doutrina de Ário com muita força. E o interessante é que essa doutrina ela começou a tomar vulto na cidade. Essa doutrina ela nasce como um fator local, um evento local, e ela vai tomar todo o império. Tanto é que nós vamos ver o resultado do Concílio de Nicéia foi o resultado desse embate entre Alexandre e Ário para resolver essa questão. Constantino, quando toma o poder do império como um todo e se faz o patriarca da igreja, porque era isso que ele queria ser na verdade, e o era, porque ele quem mandava, ele dizia o seguinte, ele chegou um dia e falou o seguinte para um assessor seu, um bispo chamado Ócio. Ele mandou que ele fosse até a cidade de Alexandria para tentar conciliar tentar conciliar Alexandre e Ário. E Ócio, chegando lá na cidade de Alexandria, ele viu a situação que não era uma coisa que poderia ser resolvido ali com uma simples conversa, era uma coisa que já estava envolvendo muita gente. Tanto é que na cidade de Alexandria algumas pessoas saíram gritando na rua, gritando a doutrina de Ário. Então era uma coisa que não dava para ser mais tratada de maneira local, tinha que ser uma coisa mais ampla. E aí nós vamos chegar lá no Concílio de Nicéia, que nós vamos gravar um vídeo especificamente falando só sobre Nicéia. Então essa era a ideia de Ário. Diz assim, não, Deus continua sendo o que ele é, porque ele é incriado, mas o Cristo não pode ser divino porque ele foi criado em algum momento da eternidade. Não se sabe quando, mas ele foi criado em algum momento da eternidade, portanto ele não é divino, ele não faz parte da essência divina. Ora, a essa doutrina nós sabemos quem é que advoga essa doutrina em nossos dias, que é a Testemunha de Jeová, que diz aí que Cristo não é divino porque Cristo foi criado. Mas vamos gravar em outros vídeos, vou mostrar biblicamente que isso não tem fundamento bíblico nenhum para se pensar dessa forma, tá? Então, olha, Ário dizia o seguinte, Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, porque era criado, era uma criatura, o criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. Então, na verdade, aqui, quando Ário diz o seguinte, que ele foi criado do nada, em algum momento da eternidade, e que ele é um ser de terceira classe, que ele está entre a deidade e a humanidade, ele está dizendo que Cristo não é o que ele diz que ele dizia ser, tá? Então, essas são algumas ideias, algumas crenças que foram a partir do século II e se arrastam até o século IV para tentar entender essa questão trinitariana. Isso nós recebemos por fé, não tem como eu racionalizar, porque nós estamos trabalhando na filosofia, nós falamos de ontologia, que é o estudo do ser. A ontologia se ocupa com o estudo do ser, mas como é que eu posso pegar, vamos exemplificar, que Deus seja este ser absoluto, um ser, e aí nós estamos falando de um ser absoluto, como é que eu posso, como um ser finito que sou, tentar entender esse ser em toda a sua complexidade e ir na sua parte mais essencial, que é o ser absoluto. Nós não conseguimos penetrar na parte mais interior desse ser. O que nós fazemos aqui é estudar na superfície. Então nós estamos aqui trabalhando questões superficiais. Não estamos estudando o ser de Deus de maneira exaustiva, até porque se assim o fizéssemos, nós nos tornaríamos como Ele. E não somos. Então nós estamos estudando aqui a superfície da questão. Tá? A superfície de um assunto muito mais amplo. E estudando somente a superfície dessa questão, nós já temos problema para entender. Imagine se nós fôssemos estudar o ser em si. Nós não teríamos condição de entender. Mas a Bíblia nos dá uma clara visão dessa questão. Eu vou ler aqui um texto interessante que eu achei para compartilhar com vocês para a gente encerrar esse vídeo aqui. O que Ário dizia? Ele pegava um verso, que eu não vou me lembrar agora, mas diz o seguinte:
houve um tempo em que o verbo não existia. Então, Ário dizia isso, na verdade, não é o texto, Ário dizia isso, que houve um tempo que o verbo não existia, passou a existir. Se ele passou a existir, logo ele não pode ser o que ele está dizendo que ele é, ser o próprio Deus. Agora olha o que diz Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então tudo foi criado por ele, porque ele é antes de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é antes de todas as coisas. Mas nós vamos ver em textos, em alguns outros vídeos mais adiante, nós vamos estudar alguns textos aí que vai dar para nós entendermos essa questão um pouco melhor sobre a doutrina da Trindade e entendermos que essas doutrinas unicis sobre a Trindade, elas são totalmente antibíblicas, não tem apoio bíblico, nem teológico e nem histórico. A história vai nos mostrar e vai fundamentar a doutrina da Trindade como nós conhecemos hoje, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.